Bom dia a todos e todas. A nona jornada científica dos cuidados integrativos da Universidade Federal de São Paulo, transdimensionalidades e transdisciplinaridades dos cuidados. Estamos hoje no terceiro dia de realização dessa jornada e entrando agora no nosso sétimo painel a respeito a respeito das revisões das revisões e relatos de experiência, explanações de estudo de revisão da literatura científica e experiências empíricas sobre estratégias de cuidados em tempos da pandemia do Covid-19, que possam apresentar maior eficácia, efetividade e eficiência para a sobrevida com qualidade para a humanidade, propondo um paradigma pautado em uma visão salutogênica e antropológica transdimensional. Teremos agora, para iniciar esse painel com essas explanações, que são todas explanações de pós-graduandos da 12ª turma do curso de especialização em Teorias e Técnicas dos Cuidados Integrativos. Chamaremos, então, a aluna Márcia Sofia Duarte Barbosa da Silva, que vai falar sobre o seu trabalho Novas Variantes e Epidemiologia da SARS-CoV-2. O orientador sou eu, e a banca que será convidada a falar será o professor Marcelo Reina Silano. Meu nome é Eleonora Lins. Ótima apresentação, Márcia Sofia, estamos com você. Bom dia, sou a Márcia Sofia e venho apresentar a vocês a minha monografia sob o título de Novas Variantes e Epidemiologia da SARS-CoV-2, sob as orientações de Eleonora Lins e professora Cici Veloso Fontes. Na introdução, apresento a vocês um resumo da linha do tempo da pandemia, destacando os principais eventos, e começamos em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, local do registro das primeiras infecções pulmonares oriundas de um patógeno desconhecido. Em janeiro, esse patógeno fora identificado como SARS-CoV-2 e a sua doença como Covid-19. E entre janeiro e fevereiro nesse mesmo período, o novo patógeno já havia se espalhado para esses países vizinhos da China, depois Europa, Oriente Médio, África e Américas. Na Itália, em março, ele se torna o principal epicentro de mortes por Covid-19. Então, a OMS declara a pandemia da Covid-19. Em 23 de março, o Brasil e diversos países adotam a quarentena como medida de frear o avanço do vírus. Entre abril e agosto desse mesmo ano, os números de contaminação só aumentam, assim como de mortes. Nesse mesmo período, entra em teste vacinas para SARS-CoV-2 e surgem duas novas variantes preocupantes, uma na África do Sul e a outra no Peru. Entre setembro e novembro, há surgimento de novas variantes, desta vez no Reino Unido, Índia e em Brasil. E entre novembro e dezembro, as principais empresas produtoras de vacinas apresentam seus resultados positivos. Desse modo, em dezembro, a Europa e os Estados Unidos autorizam o uso emergencial das vacinas. Inicia-se a vacinação global. Em janeiro de 2021, o Brasil também apresenta resultados positivos em relação à Coronavac, Sinovac e Biotech e passa também a vacinar por todo o território nacional. Nesse mesmo período, surge a Janssen, porém, o mundo entra numa segunda onda e elevando o pico de infecções e mortes por Covid-19, além do que havia ocorrido em 2020. E esse pico se estende até meados de maio de 2021. Atualmente, de acordo com os dados da OMS, mais de 259 milhões de pessoas já foram infectadas pelo vírus, mais de 5 milhões de pessoas vieram a óbito. Em relação às vacinas, mais de 4 bilhões de vacinas já foram distribuídas com pelo menos uma dose e mais de 3 bilhões de pessoas já foram vacinadas com a dose completa da vacina. Lembrando que apenas a Janssen tem a vacina de dose única. Então, o objetivo geral desse trabalho é a apresentação e descrição do perfil epidemiológico da SARS-CoV-2 e, especificamente, realizou-se a leitura e revisão de artigos, compilação de dados, pontuação dos dados relevantes da atual pandemia e elaboração de duas hipóteses em relação ao surgimento de variantes.
Em relação ao método, utilizou-se a revisão de artigos científicos buscados nas plataformas como Google Scholar, Web of Science, Scopus, PubMed, Cielo, periódicos da CAPES, através do portal de acesso da Universidade Federal de São Paulo, e coletou-se dados epidemiológicos a partir dos sites da Organização Mundial da Saúde, dos Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos e Europeu e do Ministério da Saúde do Brasil. Utilizou-se como palavra-chave as SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV, Covid-19, pandemia 2020, coronavírus, Wuhan e China. A monografia foi escrita com revisão narrativa de linguagem acessível e mantendo a formalidade científica. Então, em relação aos resultados, apresentaremos aqui, primeiramente, como que é descrito a nova espécie viral de acordo com o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. A espécie pertence à ordem Nidoviralis, da subordem Coronidoviridae, da família Coronaviridae, do gênero Beta-Coronavírus. A espécie é denominada Severe Acute Respiratory Coronavirus 2. O vírus é um vírus envelopado de RNA fita síntese positiva, tendo seu local de origem a China. Hospedeiros humanos ainda são desconhecidos e a doença é denominada Coronavirus Disease 2019, de acordo com a OMS. Lembrando que o vírus não são considerados como organismos vivos, pois quando estão parasitando as células, ausenta-se de qualquer atividade biológica. Portanto, eles são considerados entidades. Aqui, então, apresento a vocês como seria uma estrutura de um vírus, começando pelo seu interior, que é composto pelo capsídeo e o RNA genômico, da qual compõe o núcleo capsídeo, e aqui em torno desse núcleo capsídeo está a membrana lipídica de origem da célula hospedeira. Inserida nessa membrana estão as proteínas de proteína, as proteínas de membrana, as proteínas do envelope e a glicoproteína spike, que ela é responsável por interagir, que ela é chamada também receptor viral, e interage com o receptor da célula hospedeira. Então, aqui então apresentarei brevemente o seu ciclo de vida. Quando essa proteína spike interage com o receptor celular, então inicia o processo de ligação, fusão e internalização do vírus. Uma vez o vírus no citossol, o seu genoma é liberado próximo ao retículo endoplasmático rugoso, da qual o genoma ele é passível de ser transcrito, traduzido e copiado. São produzidas proteínas estruturais que comporão a estrutura do vírus apresentada anteriormente e também proteínas não estruturais que auxiliarão na montagem do vírus nesse mesmo organelo. E uma vez montada a partícula viral, então ela passa por um processo de maturação no complexo de Golgi, ou Golgiense, e ao final do processo é liberada, podendo infectar novas células. E aqui, então, apresentarei para vocês, em relação à Covid-19, que além dos pulmões, da qual o principal órgão afetado, há manifestações do Covid também no cérebro, no fígado, pâncreas, em relação ao sistema endócrino, sistema vascular, pele, coração, rins e intestino. E aqui do lado direito de vocês, apresentam então duas fotos de microscopia eletrônica, uma em preto e branco e uma colorida artificialmente, da qual mostra como que a célula infecta e acaba ficando distribuída nas células pulmonares. Esse vírus foi cultivado em placas de Petri em cultura de células pulmonares. Então, em vermelho temos o vírus, aqui as vilosidades das células pulmonares e a presença de muco devido à infecção. Aqui apresento para vocês, então, a primeira hipótese em relação ao surgimento de novas variantes. A quasi-espécie é um conceito que descreve o comportamento de entidades replicantes, nesse caso são os vírus, caracterizadas por altas taxas mutacionais. O vírus de RNA tem por características apresentar altas taxas mutacionais, já que durante o seu processo de cópia, ausenta-se ou apresenta algum tipo de mecanismo intrínseco próprio do vírus de correção na hora da cópia do genoma. Porém, essa correção é insuficiente, então acaba sendo
sendo inserido no genoma diversas mutações ou troca, ou seja, troca de nucleotídeos. E isso acaba gerando populações virais bastante diversas e distintas. E dentro dessas populações diversas e distintas, destacamos aqui pelo menos 3 situações que podem estar gerando. Primeiro, é gerar partículas virais de mutações neutras, elas são diferentes, então, ou seja, essas novas partículas são diferentes dos seus parentais, dos seus pais, porém apresentam a mesma função, ou seja, tem a mesma atividade de transmissão e infectividade. Outras partículas são geradas, mas elas são defectivas, ou seja, uma vez liberadas no citosol, elas não conseguem infectar novas células, então ela acaba sendo eliminadas dessa população. E por fim, aqui o que é mais preocupante, que na qual surge a variante, a mutação surge em pontos do genoma da qual aumenta, confere vantagens para o vírus em termos de transmissibilidade, infectividade, e essa vantagem acaba podendo infectar mais pessoas da mesma espécie, ou aqui que vem ocorrendo, que também é característica dos vírus de RNA, é infectar espécies diferentes, principalmente aquelas que são próximas filogeneticamente. Isso leva, então, em relação à hipótese considerada mais provável pela Organização Mundial da Saúde de qual caminho, de onde veio esse vírus, apesar de ainda não ter descoberto o seu hospedeiro natural. E isso é descrito de acordo com que os dados têm das outras espécies do grupo do coronavírus, que ele pode ter surgido, então, de um morcego ou outro animal relacionado, que pode ser um animal X. Então, então o vírus acabou infectando também como os seus hospedeiros intermediários, que podem ser tanto animais selvagens ou domesticados, que têm aproximação com o homem, chegando a populações humanas. Isso nos leva, então, à segunda hipótese, que é relacionado ao conceito de transbordamento, que explica como que ocorre a transmissão dos patógenos de animais selvagens para os humanos. E aqui a gente pode também utilizar a própria cadeia da qual foi descrita de como que o vírus pode ter chegado nos humanos. Partimos, então, do mercado de Huanan, na China, na qual é um mercado onde se vende tanto animais selvagens e domésticos, tanto vivos como mortos, para consumo alimentar. E diariamente se vendem toneladas, além de milhares de pessoas passarem por esse mercado e atender muitas cidades da região. Porém, as condições na qual esses animais são manipulados é insalubres, ou seja, por todo o meio você pode ver lugares onde tem restos das vísceras desses animais, carcaças e sangue. E as pessoas que acabam circulando, se um desses animais estiver infectado, passa por todas as pessoas que circulam próximo a essas áreas e também a esses trabalhadores. A via também que está relacionada à via da Covid-19 é em relação à degradação do habitat desses animais selvagens, a questão da poluição urbana e a possibilidade de você e a transmissão que acabou levando à pandemia, possivelmente seja do transporte aéreo ou fluvial, na qual as pessoas, no mesmo dia, ela pode visitar de países diferentes, o que facilita muito a transmissão. E isso ocorre e pode ocorrer dentro de um período de 24 horas. Em relação a tudo que vem ocorrendo, podemos discutir que a pandemia que está ocorrendo hoje, ela é semelhante, apresenta semelhança que a última pandemia, então, descrita, que é a da gripe aviária, do H1N1, a gripe espanhola, da H1N1, da qual acredita, entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram, e que ocorreram durante o início da Primeira Guerra Mundial, e que foi necessário tomar medidas protetivas, como cobrir a região aérea usando máscara, porque o vírus era transmitido pelo ar, a necessidade de isolamento populacional, medidas preventivas de higienização, montar o hospital de campana, alertar a população.
Em relação ao grupo do coronavírus, vírus do qual a SARS-CoV-2 pertence, há outros 7 vírus dentro desse grupo que são antecessores da SARS-CoV-2 que também infectam homens, os seres humanos. E a maioria deles tem como seu hospedeiro natural o morcego, que acabou infectando animais domesticados e chegam ao homem. E trazendo em relação a esse grupo, a gente tem a SARS-CoV e a MERS-CoV, que quase se tornaram, correram o risco de se tornar pandemias, mas foram contidas a tempo. Onde SARS-CoV ocorreu em 2002, numa cidade próxima a Wuhan, e a MERS-CoV ocorreu no Oriente Médio. Portanto, a gente tem que pensar que hoje a população humana é grande, dispersa, diversa e interconectada. E isso é uma das razões pelas quais a gente tem que começar a pensar como que a gente interage com o meio ambiente e como que alguns costumes naturais precisam ser revistos, já que acredito a hipótese dentro daquela cadeia de transmissão, que a hipótese mais provável é que tenha seja devido ao consumo desses animais selvagens, que infectaram animais domesticados e passaram para os humanos. E, por fim, concluímos que a OMS declara que a pandemia vivemos a primeira pandemia do século XXI. A rápida identificação e produção de vacina se deve principalmente ao histórico científico das espécies dos grupos antecessores a SARS-CoV-2 e outras pandemias, a degradação ambiental, costumes alimentares, desasseio e alta conectividade humana a nível global explicam, em parte, porque o vírus disseminou tão rapidamente. A dinâmica populacional de cada espécie e as características do vírus explicam, em parte, em relação ao vírus, ao surgimento das variantes, desconhece a origem da SARS-CoV-2, a população global ainda é naíve a esse novo patógeno, portanto, a pandemia não está controlada apesar da vacinação em massa. A vigilância e os estudos devem continuar, mesmo quando a pandemia encerrar. Termino, então, agradecendo a todos do curso dos cuidados integrativos, tanto a Abrace, aos seus coordenadores, à equipe e a todos os alunos da turma T12. Gratidão a todos. Muito bom, parabéns pela finalização do seu curso, do seu trabalho, Márcia Sofia. Eu vou convidar aqui o professor Marcelo Reina Ciliano a fazer os seus comentários, por gentileza. Seja bem-vindo, professor, bom dia. O senhor tem a palavra, por favor, fique à vontade. Olá, bom dia, Eleonora, bom dia, Márcia. Obrigado pelo convite, tá? E parabéns pelo seu trabalho, Márcia. A apresentação era uma gravação, né? Não foi ao vivo, é uma gravação. Não, foi gravação. Foi gravação. E eu queria te parabenizar por algo que a escolha do tema é algo que, quando o aluno escolhe fazer uma monografia, é difícil, e eu acho que, assim, eu tenho 20 anos de profissão, sou fisioterapeuta, trabalhei na UTI Covid, né, durante meus últimos 2 anos, uma UTI da mulher, trabalhei com gestante, eu tive Covid relativamente grave, precisei ser hospitalizado, tive uma embolia pulmonar, tive problemas graves de saúde por causa da Covid, e como você relatou no teu trabalho, né, assim, por décadas, nós não vivemos um evento em saúde pública tão significativo. Então, te parabenizo pela escolha. Tínhamos que falar de Covid, sim, esses próximos anos, temos que falar de Covid sobre vários aspectos, sobre os cuidados integrativos. Eu me beneficiei muito da medicina chinesa para me recuperar dos problemas que eu tive da Covid. Então, a primeira coisa, assim, tínhamos que falar da Covid. Parabéns pela escolha do seu tema. E além de te parabenizar, eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu não sei se eu perdi isso na leitura da tua tese. Você coloca como objetivo apresentar e caracterizar as variantes do vírus SARS-CoV e o perfil epidemiológico. Né? Uhum. E eu não encontrei detalhado ou tabelado essas variantes listadas, né? Podia usar a classificação, né, da OMS em variantes de preocupação, variantes de interesse, colocar lá a lista
da OMS, que também está na OPAS, né? Então, coloca lá alfa, beta, aí coloca também a linhagem Pango, a Gisaid, a data, né, que foi identificada. Isso é super simples, né? Colocar para a gente tentar organizar e aí a descrever, né, esse perfil epidemiológico dessas variantes, especialmente as de preocupação, né, que tem como característica a virulência ou mudança clínica, a capacidade de transmissibilidade e tal. Então, fazer isso pelo menos as de preocupação, né? E aí responderia isso na conclusão do trabalho, né? Colocaria no resultado na conclusão para responder a pergunta que é o objetivo, né? Que é você identificar, caracterizar essas variantes. Não sei se a gente depois cabe resposta para você. Eu posso te fazer um questionamento ou não? É só eu? Pode. Eu gostaria. Qual que é a tua formação, Márcia? Eu sou bióloga, eu fiz Imaginei. mestrado em ecologia e doutorado em microbiologia e virologia. A minha irmã é bióloga também, minha irmã é doutora em microbiologia, né? E eu aprendo muito com a minha irmã. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você em relação e eu gostei muito do final da tua conclusão, que você fala na tua gravação assim, é preciso manter os cuidados, né? E eu sou um clínico e eu vi muitas coisas, muitas pessoas morrerem. E eu gostaria de ouvir de uma pessoa que entende muito da questão micro, né? O quanto que a falta de cuidados não farmacológicos, né? A falta de proteção, do controle social da pandemia pode contribuir, ou seja, a ausência de máscaras, ou seja, os cuidados não farmacológicos, né, o controle social, quanto que isso pode contribuir para o surgimento de novas variantes e o quanto que a gente sabe na história, o quanto que isso pode ser prejudicial, por exemplo, do ponto de vista clínico. No final, você aumentar a virulência ou formas diferentes clínicas que podem aumentar a mortalidade ou abranger a faixa de risco. Tá. Em relação às variantes, a gente não tem como prever quando vai surgir, porque é uma característica intrínseca do ciclo, como eu falei lá. Os mutantes estão sempre surgindo, e não tem controle. As mutações que nós estamos pegando, que a gente está chamando de variantes preocupantes, elas simplesmente estão sendo descobertas porque está tendo uma vigilância enorme mundialmente em vários países em termos de genotipagem dos vírus, certo? E com isso você acaba conseguindo. Aí, como você começa a ver, tá vendo o número de pessoas infectadas que está aparecendo algumas características diferentes em relação ao que estava ao vírus em circulação. Então, é dessa forma que está sendo conseguindo captar. Mas só que esse tipo de vigilância genômica que se fala. Ela não consegue cobrir todos os países que estão infectados, porque não é todo mundo que tem recurso. Isso é dinheiro. Você fazer análise genômica completa do vírus é muito custoso. E são poucos, e não são todos os países que estão conseguindo fazer. Então, a gente não tem como, vamos assim, prever qual que vai surgir. Simplesmente, uma hora ela vai surgir, ela pode vir a se tornar dominante. A partir daí, a gente vai começar a ver características clínicas que podem se diferenciar em relação às anteriores, e aí, então, aí começa todo o trabalho. Ou seja, a questão isso relacionado à questão da proteção que a gente está usando tem que permanecer, não tem jeito. É só a única maneira de prever. E as pessoas que não estão usando, assim, tentar convencer até o último minuto, assim, diariamente, constantemente, que é necessário usar. Porque que nem eu falei, a gente não está tendo controle ainda. A gente está que nem agora surgiu a última Omicron, a Omicron. Está saindo resultados de qual ela não é tão ainda tão transmissível e mais letal em relação à Delta, que foi a última. Mas só que dos dados que estão revelando, ainda é muito cedo para se dizer isso, porque a Delta, por exemplo, ela começou pequenininha. Só que ela mostrou sendo mais grave, mas começou pequeno. De repente, se espalhou para o mundo. E foi bem no período que começou a diminuir a proteção em relação à quarentena. Pode ver, foi mesmo mais ou menos na época que começou a liberar o uso de máscaras, assim, pelo menos em áreas abertas. Só que quando você libera o uso de áreas abertas, você entra numa loja e fala, opa, tem que colocar máscara. Ou você não coloca o álcool gel, porque às vezes tem pessoas que têm muita sensibilidade e deixa
a mão, assim, machuca a mão, né? Então você para de usar. Então, assim, no momento que passa de liberar um pouquinho, as pessoas começam, relaxam e deixam. Só que a gente não tá nem nesse momento ainda, infelizmente. Então, assim, não tem como prever, é simplesmente continuar se precavendo, ainda mais agora no final de ano, né? E lembra que o que a gente sofreu no início desse ano foi devido à liberação no final das festas de Ano Novo. E por razão, assim, o pessoal ficou quase um ano sem ver, se encontrar, de repente, nas festas que, por exemplo, que é muito importante, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas se encontraram. Eu fui uma das que também foi muito afetada pela Covid. Na minha família, praticamente, na festa de fim de ano, praticamente 10 pessoas pegaram, a gente estava em 10, quase todo mundo pegou, 3 foram muito graves, um quase morreu, um faleceu e um ainda conseguiu sair com muitas sequelas. Então, eu não sei o que esperar agora. Simplesmente é continuar se protegendo, tomar vacina. Está sendo recomendado tomar a terceira dose? Vai tomar a terceira dose. Continua usando máscara, mesmo em lugar aberto, mesmo que, porque tem pessoas que realmente estão deixando de usar, continua, porque ainda a gente não sabe o que está por vir ainda. Essa é a verdade. A gente só detecta o que de repente desponta. Não tem como. E a vacina, ela tem impedido, na minha UTI, faz mais de 2 meses que nós não temos casos de Covid lá. A vacina tem impedido os casos graves, mas não impede a circulação do vírus, que pode favorecer o surgimento de novas variantes, e quiçá alguma com maior letalidade. Então, as pessoas também precisam entender isso. Gostei muito da mensagem na tua conclusão, viu, na tua apresentação. Parabéns, viu, Márcia? Obrigada. Muito obrigada, professor Marcelo. Parabéns, Eleonora, pela orientação, viu? Obrigada, Márcia, pela discussão. Eu vou abreviar aqui por causa do tempo. A gente tem que agora, então, abreviar um pouquinho, Márcia. Eu vou fazer um comentário rápido, portanto, e eu queria enfatizar isso que o professor também falou, como esses estudos epidemiológicos são agora essenciais para que a gente possa absorver melhor, da melhor forma, para entrar da melhor forma nessa epidemia, como a gente está entrando, né, ou saindo, espero que saindo, mas que a gente possa aprender, especialmente como você até menciona isso no seu trabalho, essa harmonização com o meio ambiente, como isso pode ser feito da melhor forma para que a gente, respeitando, né, os aspectos todos da interação dos animais e dos hospedeiros, que não são urbanos com os urbanos, que a gente possa conter, né, um processo futuro, ou evitar um processo futuro de maior gravidade como essa que a gente está passando agora. Então, eu parabenizo você pela conclusão do trabalho, desejo que o melhor a você aconteça sempre na sua vida, no seu processo de estudo, de profissão, e parabenizo também o professor Marcelo, agradecendo a todos pela presença. Muito obrigada. Um bom dia para todos nós. Bom dia, obrigada a todos. Muita gratidão. Parabéns, Márcia, pela conclusão.